Se suas calls high ticket não fecham, você está focando na parte errada. O que é que eu quero dizer com isso? Se você vende high ticket no 1 a 1 e sente que precisa melhorar o seu fechamento, preciso te falar uma coisa. Você está focando no lugar errado. Eu sou a Aline Loyola e eu te ajudo a recuperar o seu tempo e multiplicar suas vendas de infoprodutos high ticket, sem depender de improviso, sem depender de talento, sem depender de pressão. Será que isso é possível? Eu vou te mostrar aqui. E, na verdade, hoje eu quero te mostrar algo muito mais simples de você aplicar hoje mesmo. Porque na venda simples, sim, o fechamento é a parte mais importante, mas no high ticket não é o fechamento. Nem de longe. É a parte de investigação. E o mais importante, como é que você planeja perguntas que realmente fazem o cliente decidir se vão te comprar ou não, tá? E aí, olha só, primeira parte já é assim. Muita gente acha que venda é uma coisa só, mas existem dois tipos bem... Na verdade, existem mais tipos. Hoje eu vou focar nesses dois tipos que são bem diferentes e que são os que geram mais confusão para infoprodutores que estão com produtos high ticket e estão com dificuldade de vender esse produto high ticket. Venda simples e venda high ticket. E aí a diferença é muito clara. A venda simples é uma venda, como o nome já diz, muito simples. A pessoa já quer comprar. São vendas pequenas, de produtos de custos, né, de valores agregados mais baixos. É uma bolsa, é um sapato, é um livro, é um caderno para escrever anotações. Não tem muito pensamento assim, não tem aquele jogo emocional de será que eu mereço? Na verdade, às vezes até tem, né? Quando é roupa e sapato para mulher, isso às vezes pega. Não usei um bom exemplo. Mas é algo que não precisa de muita matemática, sabe? A pessoa chega na loja e compra, muitas vezes não precisa nem do vendedor. Pega uma Zara, por exemplo, você pega o cabide, passa no caixa, pronto, comprou. Não precisou de ninguém ali. Mas mesmo que seja uma loja que faça atendimento pessoa a pessoa, uma loja de consumo, né? Em geral são bens de consumo, o papel do vendedor ali é só fechar. É só, você pegou um vestido, é só ele lhe dizer 1000 vezes os diferentes lugares, as diferentes ocasiões que você vai usar aquele vestido, que às vezes tem um valor mais caro, e você vai chegar à conclusão que é aquilo mesmo e passa no caixa e acabou a história. Na venda do produto high ticket, é uma venda mais complexa. Por quê? Porque ela exige segurança e confiança no seu interlocutor, no infoprodutor que está vendendo, no expert que tá te falando sobre aquela solução, até você chegar a fechar. Por quê? Porque, em geral, quando são infoprodutos high ticket, você está comprando uma mentoria, que você vai ter ali um acompanhamento de 1 ano, né? Um acelerador de resultado, uma imersão, que você vai passar ali 1 dia, 2 dias, 3 dias, ali totalmente envolvido naquela situação, e você precisa entender que vai valer a pena. Muitas vezes, nessa venda, né, o lead, ele precisa envolver os sócios, ele precisa envolver a esposa, ela precisa envolver o marido. Então, muitas vezes envolve um negócio que está sendo construído. E quando é algo, por exemplo, um infoproduto high ticket de nutrição, né? Eu tenho várias pessoas que vendem produtos de 30, 40 mil reais que são para emagrecimento de mulheres 40 mais, emagrecimento de pessoas diabéticas. Se vendem produtos com esse valor agregado maior e que são vendas mais complexas, por quê? Porque ninguém precisa dizer o que é que cada um precisa comer para manter o peso. Mas ali ele mexe com uma parte emocional, ele mexe com outros gatilhos que essa mentoria, esse acelerador de resultado vai precisar extrair desde a hora da call até a compra ser efetivada. Por quê? Porque, em geral, as pessoas já tentaram muitos caminhos e não conseguiram, estão altamente frustradas consigo mesmas. Então, percebe que a decisão é mais complexa? Então, quando eu falo de venda simples, é porque a decisão é simples. Quando eu falo de venda de infoprodutos high tickets como uma venda mais complexa, é porque a decisão é mais complexa. Quer seja porque mexe com o negócio, quer seja porque mexe com várias pessoas, quer seja porque mexe com essa parte mais emocional de quem está comprando, tá? Então, dentro dessa call, a gente vai precisar construir essa decisão. E o papel do vendedor não é fechar
a fina força. O papel do vendedor é construir essa decisão de forma muito clara na cabeça do lead que está sendo o interlocutor dele ali naquela call, tá? Então, olha só, o que é que eu mais vejo hoje? As pessoas tentando aplicar a técnica de fechamento e então, você termina de apresentar ali a solução dentro de uma apresentação em um PowerPoint que seja, e aí no final você fala, e então, você quer parcelado ou você quer à vista? Sabe, você começa a dar aquela pressão, ou você vai ter scripts prontos, né? Você vai ter que seguir aquele passo a passo com aquelas perguntas, com a pergunta seguinte, perguntas fechadas, perguntas abertas, e uma pressão enorme no final da call. Eu vejo muito isso, né? E tem outro problema, assim, o que é que isso traz de resultado? Calls boas, entre aspas, que não fecham, que na verdade são apresentações boas, né? Mas o objetivo da call não é uma apresentação, é uma decisão, né? Conversas longas sem decisão, né? E isso não faz o menor sentido, porque se o lead chegou até ali, se ele viu seu conteúdo, se ele viu a sua promessa, né? Que é a sua Roma ali na linguagem das mentorias que eu faço parte, que são as mentorias do Érico Rocha, ele fala Roma, né? A promessa. Ele se conectou com a forma que você fala no conteúdo. Ele clicou no Saiba Mais, né? Ou clicou ali no link da bio, preencheu o formulário de pré-qualificação, chegou na call, né? Porque ele teve que receber uma ligação ou uma mensagem, ele concordou, disse que ia, agendou e chegou ali na call. Sem dúvida nenhuma, ele estava interessado. Se ele passou por todo esse processo e você também percebeu que ele preencheu os requisitos, aquele problema é o problema dele e você oferece a solução ideal. E aí, o que é que acontece que não fechou nessa call? O problema não foi o fechamento, o problema foi essa arquitetura da decisão ao longo da call. E quando você entende isso, tudo muda, porque você para de tentar convencer a pessoa. Gente, eu me lembro demais, eu mesma, a gente vendia um produto há um tempo atrás de um expert que não era muito claro, porque tudo tem que estar interligado, na verdade, né? Então não era muito clara aquela solução dela. Então chegava uma hora da conversa que era tipo assim, caramba, mas a mensalidade é mais barata do que uma pizza num domingo. Gente, isso é argumento para algo que vai mudar a vida da pessoa, porque tinha potencial para isso se fosse uma mensagem clara. A mensagem não era tão clara, era essa a questão. E quando você entende que tem que montar essa arquitetura, você para de tentar convencer com esses argumentos que não levam a nada, você para de tentar explicar demais. O que é o explicar demais? É aquela coisa assim, ó, olha, mas é porque no módulo 6 eu vou te ensinar a fazer o corte da roupa de forma que a manga não crie tecido aqui embaixo. Cara, não é por aí. Não é se o módulo 6 ou se o módulo não sei o que lá vai resolver o problema que a pessoa está procurando. E outra coisa mais grave ainda, é aquela pressão no final de, se você não fechar hoje, não vai ter mais essa oferta. E olha só, eu trabalho com isso há algum tempo, né? E eu acabo seguindo muita gente e tudo. E é uma estratégia que para vendas menos complexas funciona. Eu mesma já comprei coisa assim. Inclusive me arrependi depois. Foi um MBA até, olha só. E era assim, ai caramba, é esse preço, eu quero comprar e eu vou comprar e vai ser ótimo. E eu não me aprofundei na solução, acabou que não era o que eu estava procurando, estou pagando até hoje ainda, até tirei o meu cadastro lá da plataforma que assiste, porque perdi totalmente o interesse, estou totalmente insatisfeita com o produto. Mas, enfim, entrei na pressão. Aline, mas como assim? Tu entende tudo isso e entrou na pressão? Pois é, para tu ver como funciona. Quando é um produto que não é muito caro, que você não precisa pensar muito, você acaba decidindo porque você imagina que vai chegar naquele lugar e eu não cheguei. Mas, enfim, quando você consegue entender que não é o fechamento, não é a pressão que vai te fazer decidir ou vai fazer o lead decidir, você começa a conduzir a decisão. E aí eu vou dar um exemplo bem bacana, que é tipo assim, ó, o mentor, que aí eu também já vivi isso, né? A gente tinha uma parceria com um expert da área de saúde e ele ensinava enfermeiras a montarem home care. Gente, o trabalho dele é lindo, é maravilhoso. E ele explicava tudo aquilo que ele passou, que ele era o que a gente chama de avatar transformado, né? Ele tinha passado por toda essa transição e hoje é um cara de super sucesso. É linda a história dele. E ele vai conduzindo as pessoas para esse lugar. Mas chegava uma hora
que aí a gente ficava naquela explicação de, olha, mas se você tiver um problema jurídico, vai ter um suporte jurídico, mas se você tiver um problema com um paciente que acusou de roubo o enfermeiro que estava lá no plantão, na casa do paciente, a gente vai ter uma solução para isso. E a pessoa não comprava, a pessoa não decidia. Ou seja, não faltava explicação, faltava muito mais clareza do problema da própria pessoa. E aí é um alto risco. Por quê? Porque o mentor, principalmente esse caso, que ele mesmo foi o maior beneficiado desse processo, desse método que ele criou, ele é o avatar transformado, ele é apaixonado por essa solução. Porque foi essa solução que mudou a vida dele. É tipo mãe falando de filho, né? Não tem problema, não tem defeito. E você quer porque quer que a pessoa veja exatamente naquele ângulo que você viu aquela solução e ela corra para pegar aquela solução para ter a vida que você tem. Só que muitas vezes a pessoa não tem clareza nem do próprio problema. Como é que ela não tem clareza nem do próprio problema? É quase um trava-línguas, né? Como é que ela não tem clareza nem do próprio problema e vai procurar uma solução? Fecha, a conta não fecha, tá? E ainda digo mais, muita gente acha que é só fazer perguntas abertas, né? Eu não sei você, mas eu trabalho com vendas há mais de 25 anos. Eu comecei a trabalhar com vendas quando eu tinha 19 anos. E sempre foram vendas consultivas, sempre foram venda 1 a 1. E naquela época, década de 90, né? Estou entregando a idade aqui. Eu aprendi nos meus cursos de vendas, nos cursos de novos que eu participava, nos treinamentos que eu participava, que a gente tinha que fazer perguntas fechadas em determinados momentos, que são aquelas perguntas que a pessoa responde com sim ou com não, e a gente tinha que aprender a fazer perguntas abertas, que eram perguntas que não davam para ser respondidas com sim e não. Elas precisavam de uma resposta mais elaborada. E era você fazendo essa transição e esse jogo de agora é a hora de pergunta aberta, agora é a hora de pergunta fechada, que a gente fechava os negócios. Vai vendo. Então, nesse caso aqui, com toda essa evolução da comunicação, com toda essa evolução de estudos de comportamento humano, de decisão, né, de vários estudos como o Spincelling, como N outros, tem muitas publicações sobre isso, a gente percebe que não é por aí. Não é só fazer mais pergunta fechada ou mais pergunta aberta, é sobre o que perguntar, que horas perguntar e o que fazer com a resposta. Percebe que é muito mais profundo do que pergunta fechada, pergunta aberta. Entende? Então, qual é o momento que eu preciso perguntar e qual é a profundidade que eu vou encontrar aquelas respostas para eu utilizar depois na hora que eu for fazer a minha oferta, na hora que eu for encaixar as necessidades do lead dentro da solução que eu ofereço, ou, ao contrário, encaixar a minha solução dentro das necessidades do lead, que é algo muito mais apropriado. Então, assim, tem alguns pontos que eu quero trazer para você, porque você consegue aplicar hoje na prática. Sabe que no meu conteúdo mais longo, essa live que eu faço, né? Nesse conteúdo mais raiz que eu chamo, eu sempre vou deixar alguma tarefa de casa para você e aqui eu vou resgatar esses pontos para você sair com a tarefa de casa. Então, o primeiro ponto, investigação não é improvisar. Não é eu estou aqui no meio da conversa e eu vou fazer pergunta tal. Me conta o que é que você faz hoje. Cara, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Qual é o tipo de informação que tu vai ter com uma pergunta dessa que você vai poder utilizar depois para ajudar a pessoa, para ajudar o lead a encontrar a solução para o problema dele. Porque quando essa ficha cai na sua cabeça de o meu papel nessa call é entender que ele tem um problema, que muitas vezes esse problema não está claro para ele, mas eu vejo com clareza, porque eu conheço a solução e já vi histórias de pessoas que compraram essa solução, que tinham um perfil parecido com o dele, problemas iguais aos dele, e as pessoas agora estão em outro nível, porque passaram por esse processo. Eu tenho essa consciência, ele não tem. Então, o meu papel na call é dar clareza para ele do problema dele e depois eu
mostrar para ele essa solução. Mas as perguntas, elas têm que ter sentido. Não pode ser perguntar qualquer coisa, porque não é só para gerar conversa, é para gerar insumos para que você use lá na decisão. Olha como é simples, olha como é claro, né? Esse é o primeiro ponto. Investigação não é improviso. Segundo ponto, a pergunta sem intenção não vende. De novo, tudo tem que ter um objetivo claro. E quais são os objetivos que eu preciso ter na hora que eu chego na call? Extrair o problema, porque tem uma coisa: o lead vai falar do problema do jeito que ele acha que tem o problema. Mas eu, que estou aqui do outro lado, que já vi as pessoas passando pelo processo, muitas vezes eu sei que o problema dele não é aquele, é outro. Não é o problema que ele percebe, é o problema real. Muitas vezes, eu que estou desse lado, eu tenho muito mais noção do problema real do que ele que está vivendo. E aí eu até vou dar um exemplo meu. Né, eu trabalho com vendas 1 a 1 para infoprodutos high ticket. Eu não consigo contar nos dedos das duas mãos a quantidade de experts que chegam para mim e dizem assim: ah, não, meu problema é porque eu não fecho as calls, eu não tenho muitas calls porque eu não tenho lead. Cara, gente que faz lançamento há 5 anos, como é que não tem lead? Como é que não tem lead se a cada 45 dias a pessoa está enchendo eventos de lançamentos com novos leads, ou a maior parte de novos leads, e como é que essa pessoa não tem lead? Percebe? Então, o problema real não é aquele, é o problema percebido, né? Mas aí é outra história, é outro rolê. Então, quais são as intenções que eu tenho na hora que eu chego numa call? Extrair o problema real, aumentar a consciência sobre o problema real e gerar impacto. E aí tem até uma questão que eu cutuquei agora e que pode ser que confunda um pouco, porque assim, é importante eu saber o problema real? É, mas às vezes eu vou precisar vender para a pessoa o problema, a solução para o problema dela percebido para entregar a solução para o problema real. Porque se eu for querer entregar para ela a solução do problema real, ela não vai querer me comprar. Eu vou dar um exemplo que todo mundo entende. É o velho e bom abdominal. Se eu olhar para a pessoa que quer chegar de biquíni no verão, falta 2 meses aqui para o verão, digamos, e eu vou olhar para a pessoa e vou dizer: você vai estar de biquíni no verão. Ela vai querer. Se eu, como profissional, olhar para ela e dizer: cara, se essa mulher fizer 1000 abdominais por dia, ela vai estar do jeito que ela quer. E eu for querer vender para ela os 1000 abdominais por dia, ela não vai me comprar por nada. Você vai ter que fazer 1000 abdominais por dia, parar de comer carboidrato à noite, vai parar de consumir açúcar, vai parar de consumir refrigerante, vai parar de consumir gordura, vai comer proteína e legumes e verduras. E acabou a história. Você vai estar do jeito que você quer no verão. Essa mulher não vai me comprar nunca. Eu tenho que vender para ela esse sonho do biquíni. Mas, enfim, percebe que problema real e problema percebido tem uma diferença. O fato é que eu preciso extrair nessa call esse problema. Eu preciso aumentar a consciência desse problema, mostrar para ela o impacto desse problema. E se você não faz um planejamento nessa call, você não vai saber o que extrair da conversa. E a resposta que a pessoa dá das perguntas mais elaboradas que você fizer, você não vai conseguir utilizar. Não vão te ajudar a vender. Então, pergunta sem intenção não vende, é o segundo ponto. O terceiro ponto, o terceiro ponto. Alguns exemplos de perguntas que você vai fazer para as pessoas e que vai coletar informações úteis. Informações de problemas, né? Perguntas de problemas, na verdade, são aquelas que fazem o cliente reconhecer aonde ele está travando. Por exemplo, o que mais tem te impedido de avançar nisso? Por que você é médico e não está tendo o faturamento que você quer no seu negócio? Ah, é porque eu estou numa clínica e a clínica atende plano de saúde. Percebe como já começa a criar um cenário para o mentor que vai solucionar? Qual é o principal desafio que você está enfrentando agora? Ah, a minha rotina não permite que eu coloque em prática o que eu preciso colocar em prática para levar o meu faturamento para R$1 milhão por mês, que é outro expert que a gente tem que falar de negócios. Percebe que começa a formar um cenário que depois, lá na frente, eu vou conseguir utilizar isso para oferecer para a pessoa a solução que ela precisa? E aqui nessa fase, quando eu pergunto de cenário, quando eu pergunto de problema, eu estou só pegando informações, eu estou só coletando dados.
Quando eu vou para o segundo tipo de pergunta que eu quero que você faça, né? São vários tipos diferentes, mas eu vou te dar 3 aqui. São perguntas de impacto, que aí você faz com que a pessoa pare e reflita sobre o problema. Por exemplo, esse fato de você estar num consultório, dentro de uma clínica que atende o plano de saúde, qual o impacto que está gerando no teu resultado? Qual é o percentual de pacientes que você precisa atender no valor do plano de saúde, que é um valor baixíssimo, e qual o percentual de pacientes que você atende no particular e qual o volume você precisaria ter para chegar no resultado que você quer? Percebe que ela começa a fazer conta e começa a dizer, caramba, aqui não vai dar certo. Não vai fechar essa conta do jeito que eu gostaria. E da mesma forma, se a rotina do empresário não está permitindo ele faturar 1 milhão, a gente vai perguntar, se você continuar com essa rotina nos próximos 12 meses, o que é que vai acontecer com o seu resultado? Percebe que faz ele, caramba, faz ele se ver lá na frente e ele, vou falir, vou falir. Então, são com esses tipos de perguntas de impacto, que você gera urgência na solução, tá? E aí, vem a parte das perguntas de decisão, que aí é a parte que a gente começa a construir essa decisão, que elas vão começar a conectar o lugar que a pessoa está hoje, que é o cenário, que é o problema, para o lugar que ela quer chegar, que ela teve essa reflexão ali no impacto, e aí você começa a fazê-la ligar os pontos. Em que sentido? Se você resolvesse isso hoje, o que mudaria para você? Dá o exemplo do médico que eu dei agora. Se você saísse dessa clínica que atende com plano de saúde e montasse um consultório só seu, atendendo só particular, o que mudaria para você hoje? E aí são impactos financeiros, emocionais, familiares, entende? Mas ele começa a vislumbrar um caminho para chegar onde ele quer chegar. Ele constrói a decisão. É esse o nosso objetivo. Faz sentido para você resolver isso agora? Vamos fazer essa pergunta para o empresário? Ok, a sua rotina não está permitindo você ter 1 milhão de faturamento. Você está disposto a resolver isso agora? O que é que mudaria para você se você conseguisse chegar ao faturamento que a sua empresa te dá capacidade de chegar e que a sua agenda está atrapalhando? Percebe? Então, com isso aí, você já começa a preparar para aquilo que você oferece como solução, porque ele vai construindo essa decisão na cabeça dele, tá? E aí, tem um outro ponto que é bacana a gente trazer, que são as perguntas que constroem a venda. Então, assim, você junta tudo isso e você, como é que eu falo? Resgata esse problema que ele trouxe, resgata o cenário que ele está agora, resgata o lugar que ele quer ir, resgata uma possível solução, e aí ele vai estar com aquele problema pesado, vai estar percebendo a urgência dessa solução para ele chegar onde ele quer. Isso vai construindo a venda. Isso tudo a gente vai fazendo através de perguntas. E aí, quando você faz essa investigação bem redondinha, o próprio lead chega na conclusão que você quer. O próprio lead fala, eu quero saber da sua solução para isso, porque eu não vejo saída. Ele não vê saída. Ele percebe que sem ajuda ele não vai conseguir, percebe? Então a gente sai construindo tudo isso de uma forma muito profunda. E percebe que isso não é só script pronto, percebe que é uma coisa dinâmica, percebe que é realmente uma conversa com o intuito que você tem para ajudar essa pessoa a enxergar o problema que ela tem e enxergar a solução que você tem como uma solução a mais adequada possível, acaba virando uma consequência esse fechamento. Não precisa aquela pressão de, tá bom, terminei de fazer minha apresentação, agora você quer à vista ou quer parcelado? Não precisa disso. Então, assim, para a gente finalizando, né? Qual é o jeito errado de fazer as calls 1 a 1 para infoprodutos high ticket? Perguntar sem intenção, pular etapas e explicar a sua solução antes de entender o problema. Qual é o efeito que isso traz? A pessoa fica mais confusa, cresce um monte de objeção, porque ela fala logo, não tenho tempo, não tenho dinheiro, preciso falar com o fulano. Por quê? Porque ela não está com a urgência do problema dela e nem com a clareza do problema dela. E não gera decisão. Se a gente vai para o jeito certo, que são as perguntas planejadas, que é uma sequência lógica dessa arquitetura, e essa condução, que é uma condução estratégica, qual é o efeito que isso traz para esse lead? Clareza do problema, clareza na solução,
confiança, porque você levou ele para um lugar que ele não enxergava, você trouxe exemplos de pessoas que ele jamais imaginaria que poderiam ter saído da mesma situação dele e conseguiram chegar em outro lugar. E você constrói essa decisão de uma forma natural, sem pressão, sem nada. E aí vem a tarefa de casa que eu disse, que eu prometi, né? Se você quer melhorar suas vendas, não fique pensando em como é que vai fechar melhor, não. Começa revisando as perguntas que você faz na call, a forma que você pergunta na call. Pergunte para você mesma, né? Para você mesmo. Eu sei exatamente o que é que eu quero extrair quando eu faço essa pergunta. Como é que eu estou usando essa resposta lá na frente da call? Percebe que você consegue colocar em prática hoje, tá? Então, assim, se você percebe que as suas calls não estão convertendo como poderiam, se você percebe que você está explicando demais, que você está dependendo do momento, ou do fulano, não, eu tenho um closer que quando ele entra na call, fecha. Ou então é assim, não, o closer até vai, mas quando eu entro é que fecha. Isso não é um negócio escalável. Você precisa ter um negócio previsível e escalável. Se depender só de você, você vai continuar do mesmo tamanho que você está. E isso não é que eu estou desejando mal, não. É só uma conclusão que eu estou tirando da forma que você está levando a sua vida. Pensa na liberdade que você queria quando você veio para o mundo digital, né? Existe essa possibilidade. E aí, sim, não precisa ficar estudando técnica de fechamento. O que você precisa é estruturar essas perguntas, o momento dessas perguntas, o que fazer com essas respostas que vão chegar para você. Isso sim vai virar seu jogo. E aí, o que é que eu posso falar para você agora? Me segue no Instagram, me segue no YouTube. Todo dia eu te dou conteúdos de valor como esse que você pode aplicar no mesmo dia.